Fala para ela, bom dia, tudo bom? Tudo em paz contigo? Obrigado pelo louvor. A gente está no final do ano já, entramos no mês de dezembro e mais um ano que passa e parece que janeiro começou ontem, né? E realmente o tempo passa muito rápido e se a gente não tiver atento, é o que o apóstolo Paulo fala, né? Que o Senhor nos dê sabedoria para poder remir o tempo, para poder ser útil, para poder fazer coisas que realmente vale a pena, porque senão o nosso dia fica uma porção de tarefas que a gente executa durante o dia, cansa a gente. Quando nós olhamos para trás, no final do dia a gente fala, meu Deus, o que eu fiz hoje realmente? Não é assim? Porque existe aí uma agenda que quer te arrastar, que quer te dar tarefas para você fazer. Tem a tua esposa que quer te dar tarefas para você fazer. E ela muda até teu nome. Quando você está descansando, ela fala Jaque. E ela muda até teu nome, já que você não está fazendo nada. Aí tira o lixo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei. Não é assim? A minha esposa não pode me ver quieto. Por isso que cada um tem uma só, né? E graças a Deus que o Senhor tem cuidado de nós, tanta coisa tem acontecido nesses últimos tempos, não é não? A gente tem escutado tantas situações, e o Senhor tem agraciado a nossa vida, nos protegido, nos abençoado, nos suprido. E como não agradecer um Deus tão maravilhoso, tão poderoso? Ele tem te dado, além de vida, Ele tem te dado uma perspectiva para você viver uma vida plena aqui nessa terra. E sem falar da eternidade. A eternidade, na realidade, já começou. Hoje você já está vivendo a eternidade. Em Cristo Jesus. Tudo é através dele. Sem ele nós não podemos fazer nada. Porém, através dele, todas as coisas são possíveis. Foi o que o Jonas falou. A igreja ela é vitoriosa através de Cristo. Amém. E essa mensagem ela não pode mudar. Essa mensagem ela não pode ser diluída. Ela não pode passar desse teor. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo, né? E a gente tem falado nesse mês de novembro, que já passou, sobre gratidão. A gratidão, ela é resultado da graça. Para mim ter um coração grato, eu preciso encontrar a graça de Jesus. O que a graça me mostra? A graça me mostra que eu não sou merecedor de nada. Tudo que eu recebo é através do amor de Deus. Então, a partir desse momento, eu desenvolvo um coração grato, por quê? Porque Deus tem sido bom comigo. Caso contrário, eu oscilo entre agradecer e reclamar. Isso é natural. Naturalmente, você vai ver as pessoas agradecerem e reclamarem. Quando está tudo bem, quando eu tenho aquilo que eu quero, eu agradeço a Deus. Meu Deus é maravilhoso. Mas quando nem tudo está como eu quero, aí eu reclamo. Deus, por que isso está acontecendo? O coração grato é desenvolvido nas estações da vida. Ele aprende a agradecer tanto por aquilo que é bom, como por aquilo que nem é tão bom assim como eu gostaria que fosse. Foi o que aconteceu com Jó. Lembra disso, não? Jó, ele dava graças quando estava tudo bem. Mas no momento que ele foi tocado, que ele passou por uma luta, que ele passou por uma dificuldade, ele também teve esse coração. Aí você fala assim, mas lá na frente ele reclamou. É porque é gente. Gente reclama, mas não vive reclamando. Fala, gente reclama. Gente reclama. Mas não pode viver reclamando. Não pode viver reclamando. Que coisa feia quando o marido fica falando mal da esposa. Né? Muito feio. Às vezes a gente senta para conversar com um casal e o marido quer detonar a esposa e a esposa quer detonar o marido. Eu falei, rapaz, vocês têm que ir para a corte. Eu não sou um juiz. Eu estou aqui para ser um pacificador da vida de vocês. É feio isso.
fala mal do irmão, não é não? É muito feio isso. E isso é reclamar daquilo que você recebeu. Você orou tanto para ter alguma coisa que vem na tua mente agora. Depois de algum tempo você fala assim, cara, esse negócio não presta mais. É desse jeito. É porque se o coração não for grato, ele vai oscilando na vida, ele vai, dependendo das situações, ele vai atuando de acordo com as situações externas. A gratidão não tem nada a ver com situação externa, tem a ver com o que está dentro de você. De você encontrar a graça de Jesus. E essa graça te faz rico. É a riqueza do reino de Deus. A graça é a riqueza do reino de Deus no nosso coração. E nessa manhã eu quero falar sobre essa pessoa, sobre a graça. Porque para mim continuar desenvolvendo gratidão, eu preciso entender a graça de Jesus. A verdadeira graça de Jesus. O que é a graça de Jesus? E eu coloquei o título dessa mensagem: a graça transforma o fugitivo em filho reconciliado. Fale esse texto, por favor. 1, 2, 3. A graça transforma o fugitivo em filho reconciliado. Filemão 1,18. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Aqui é o apóstolo Paulo falando a Filemão. Onésimo era um escravo que, após aparentemente cometer um furto, havia fugido do seu senhor, que morava em Colossos, e ido para Roma, onde Paulo estava preso, se converteu ao Evangelho através do seu ministério. Depois foi enviado pelo apóstolo Paulo de volta ao seu legítimo proprietário, Filemão, para que este o recebesse não mais como um escravo fujão, mas como um irmão em Cristo. Esta epístola, apesar de curta, é um capítulo só, Filemão. Apesar de curta, é rica no uso de tipos, pois nela temos uma bela parábola de todo o plano de salvação. O ser humano não somente fugiu de Deus, entre parênteses, seu Senhor, que é Filemão, mas também roubou e se tornou inútil. Porém, quando nos encontramos com Cristo, que foi o que Onésimo fez com Paulo, nós que somos Onésimo, transformados, perdoados e reconciliados com o nosso Criador, que no caso era o Senhor de Onésimo, Filemão, e agora não somos mais recebidos como escravos, mas como filhos por adoção, e todo débito é lançado na conta de quem? De Jesus, que foi Paulo quem encontrou esse homem, que pagou todas as nossas dívidas na cruz do Calvário. O Evangelho, ele é muito simples, porém eu preciso entender o sacrifício de Cristo Jesus. Se eu não entender o sacrifício de Cristo Jesus, eu vou ter dificuldade de entender a graça. Porque o sacrifício de Cristo me resgatou de algo que eu tinha feito contra o meu Deus. Ele pagou o preço do meu pecado. Jesus nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca. E eu, culpado, pecador, ele veio ao meu encontro e me resgatou. E esse resgate custou a vida dele. Custou ele se esvaziar de ser Deus para se tornar homem. E como homem nessa terra, ele nunca pecou, como eu falei. Mas ele sofreu todas as dores que um homem poderia sofrer para morrer naquela cruz. Ao ponto de lá na cruz ele dizer: Deus meu, por que você me desamparou? Eu creio que o que mais doeu em Cristo não foi as feridas, foi ele se apartar da presença do Pai. Ele fala: Pai, eu não sinto mais a tua presença. Por que você me desamparou, meu Pai? Mas é porque naquele momento o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. E Deus Pai, ele teve que virar o rosto para o Filho naquele momento. Porque naquele momento ele estava sendo o Cordeiro de Deus, imolado,
sacrificado, chicoteado, judiado, para levar sobre ele todos os nossos pecados, e de uma vez por todas fazer um sacrifício, para que nunca mais houvesse necessidade de alguém oferecer outro sacrifício para que o pecado fosse perdoado. E lá na cruz, ele, antes de morrer, ele falou: tetelestai, está consumado. O sacrifício foi entregue, foi aceito, e agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão nesse sacrifício. Aqueles que estão nesse sacrifício, já não há mais nenhuma condenação. Aqueles que não receberam esse sacrifício precisam receber o sacrifício da justificação, para que a graça possa te alcançar, para que a graça possa me alcançar, e aí já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E foi o que aconteceu com essa pessoa que se chama Onésimo. Filemão tem um capítulo, 23 ou 24 versos, mas aqui tem algo tão precioso, tão maravilhoso, que nós precisamos aprender. Porque conta a história de um senhor que naquela época havia muitos escravos. Quando você vai ler um pouco em Roma, 1/3 da população romana ela era escrava. Ela estava debaixo de cativeiro. Imagina, a cada 3 pessoas, uma estava debaixo desse jugo. E aqui Onésimo também era um escravo de uma pessoa que se converteu através do ministério do apóstolo Paulo, que é Filemão. Esse homem se converte, Filemão, e tem escravos que estão aí. E o que me chama a atenção é que Onésimo, querendo ser livre da escravidão, ele foge. Ninguém se torna livre fugindo. A liberdade está em encontrar aquele que pode te libertar, que é Cristo Jesus. E esse homem, buscando liberdade, foge para Roma, para uma cidade grande, talvez para se esconder. Você não vai conseguir correr dos seus problemas e ir para um lugar e te esconder em algum lugar onde tem muita gente. Ninguém consegue se esconder dos problemas. Você precisa resolver os problemas. Você precisa aprender a resolver as pendências. Eu preciso aprender a resolver as minhas pendências. Ninguém foge de problema. O problema acompanha não você não tem problema, mas a minha pessoa. Então esse homem, querendo buscar liberdade, fugiu do seu Senhor. Ninguém foge, ninguém é livre fugindo. Ninguém se torna livre fugindo. A liberdade está em um lugar onde nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aí mesmo aquele que está debaixo de jugo da escravidão se torna livre, e a gente vai aprender como isso é possível. Amém? Quero ler a palavra do Senhor em Filemão capítulo 1, só tem um mesmo, né? A partir do verso 4 fala assim, Paulo falando: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Fala assim: eu sou assim, eu animo os meus irmãos, eu sou uma pessoa que tem um entusiasmo maravilhoso. Fala, mas não com esse entusiasmo, meu irmão. Fala assim: eu sou essa pessoa que tem esse entusiasmo, eu animo as pessoas e não boto para dormir. Verso 8. Agora ele, depois de amaciar o coração de Filemão,
depois de trazer todas as qualidades desse homem de Deus, ele fala: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era um inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas minhas algemas, que carrego por causa do Evangelho. Verso 14. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha. Que amigo é esse? Eu, Paulo, do próprio punho, escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós queremos nos colocar na dependência total do Teu Espírito, pedir que Ele fale conosco nessa manhã, nos ensine. Precisamos aprender através da Tua Palavra, que é viva e é eficaz. Fale aquilo que cada um precisa escutar, aquilo que liberta, aquilo que edifica, aquilo que consola, aquilo que levanta e estabelece, ó Deus, o Teu reino nas nossas vidas. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém? E a primeira coisa que eu preciso aprender é que a graça pagou toda a dívida do pecado na cruz. Como é bom sair para jantar. E na hora de pagar a conta, o garçom, quem está te atendendo, fala assim: já ela está aí. Não é bom? A gente precisa encontrar esses amigos. É maravilhoso isso. Aí você fica tentando buscar, né, quem foi a vítima que fez isso. Filemão 1,18. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria. Assim como Jesus pagou o prejuízo expondo na cruz todo o pecado, o apóstolo Paulo se dispõe em pagar a dívida de Onésimo, sem esconder o seu pecado. Olha só, ele vai pagar a dívida, mas ele não esconde a dívida. Ele sabia que aqui existia um prejuízo real, financeiramente falando. Ele sabia, nessa condição, quando esse escravo fosse resgatado e levado de volta para o seu senhor, poderia acontecer muita coisa. As pernas poderiam ser, eles normalmente quebravam as pernas desse escravo para que ele ficasse literalmente inútil. Eles poderiam pegar e marcar ele na testa com fogo, para que ele fosse identificado como escravo de alguém. Ou, por último caso, ele poderia até ser morto. Olha a situação
do que está acontecendo aqui. E ele sabia, Paulo sabia que Onésimo tinha roubado o seu Senhor, para poder financiar a viagem dele para Roma, porque são mais de 160 quilômetros de Colossos até Roma. E a gente não está falando que tem Uber, e não tinha Uber naquele tempo, sabe? Não tinha, você não ia para o porto pegar um avião. Então era uma viagem longa, de muitos dias. Ele precisava de provisão. E para tentar ser livre, o que ele faz? Pode falar. Pode falar? Rouba. A graça justifica o homem através da fé. O conhecimento da verdade liberta e santifica o homem de toda a prática do pecado. Eu preciso entender isso daqui. Agora que a gente vai começar a trabalhar essa mensagem. A graça justifica o homem através da fé. Certo? Não é merecimento, é um favor de Deus. Mas a partir desse momento que eu conheci a graça, eu também preciso conhecer a verdade. Porque a verdade vai me libertar e vai me santificar. Filemão foi aceito pela graça, mas ele foi liberto pela verdade que Paulo ensinou. Através da verdade, da palavra de Deus, ele foi liberto daquela situação de pecado. Vocês concordam comigo? E a partir desse momento é preciso entrar no processo de santificação. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, nós precisamos reparar o que está acontecendo. Você não pode seguir caminhando com Cristo na mesma condição que você chegou. Uau! Eu cheguei em Cristo em uma condição, você entende? A graça permite você entrar. A graça permite você chegar no reino de Deus dessa mesma maneira. Mas o conhecimento da verdade vai te fazendo livre. Vai te fazendo livre. Mas você não consegue mais permanecer da mesma maneira que você chegou. Amém. E aí é onde entra o processo de santificação. João 8,31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus. Verso 32, fale por favor. Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. É necessário conhecer a verdade. Quem é a verdade? Cristo Jesus. Esse verso 32 traz uma condicional que está no verso anterior. O único modo de conhecer a verdade é persistir em crer e obedecer a palavra. Fala, persistir, crer e obedecer a palavra. A verdade liberta da culpa e do pecado, nos levando a viver uma vida separada dos padrões de Deus. João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a própria verdade. Santificar é viver separado, dedicado, consagrado a Deus. Mesmo fazendo parte do mundo, esse sistema caído, contaminado, mas nós não podemos permitir que este mundo faça parte de nós. Não pode fazer parte da minha maneira de pensar, de falar e de agir. Quem chega do mundo para o reino tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de falar e tem uma maneira de agir. É natural. No começo nós precisamos ter paciência para lidar com isso. Mas você que está conhecendo a verdade vai mudar a tua maneira de pensar, falar e agir. E é onde entra o processo de santificação. Aquele que diz que está nele também deve andar. Não é estar na igreja, é estar nele. A igreja não muda ninguém. É um relacionamento direto com Jesus. Eu preciso parar de justificar meus comportamentos. A minha maneira de falar, que me condena. Às vezes se coloca um ímpio e um cristão falando um do lado do outro, você não consegue identificar. A Bíblia fala que é a separação de luz e trevas. Se coloca um monte de cristão e 2, 3
ímpios numa mesa de jantar, você fala assim, mas está tudo igual aqui. Como assim, gente? O Evangelho de Cristo te chama para você ser luz, para você viver uma vida santa. Você não vai mais praticar as mesmas obras de antes. Não tem como mais falar da mesma maneira. Não tem como mais agir da mesma maneira. Eu lembro que no começo da minha conversão eu ainda soltava um pip. Aí um dia eu estava na casa de um irmão e eu naturalmente você. Esse irmão com muita graça depois me chamou e falou assim: Marciano, você é uma nova criatura. Tanto no pensar, como no agir e no falar. As pessoas precisam ver a diferença. Você não precisa falar nada, mas elas precisam ver a diferença. Caso contrário, a gente entra nesse turbilhão que está aí fora aí, gente. Não precisa mais de uma igreja. Tem muitas igrejas. Tem muitas. O que Jesus está buscando? Pessoas que queiram fazer a diferença nessa geração. Começando em casa, maridão, como é que você fala com tua esposa? Como é que você trata ela? Estou falando sério. A gente brinca, mas isso é sério. Esposa, como é que você trata teu marido? O marido, a maneira de ele se sentir amado, sabe como que é? É você respeitando ele. O homem tem necessidade de ter respeito da mulher. Quando ele se sente amado e honrado pela esposa, ele é o cara mais feliz da terra. Ele se torna um bobão. Aí você pede para ele o que você quiser e ele te dá. É simples. A mulher precisa ser bajulada. Precisa resenhar. Sabe o que é resenhar? No grego, que significa resenhar? É resenhar. Chaveco. Lembra daquele tempo que se ia para a boate sozinho? Que você queria se empregar na boate? E que chegava o momento da música lenta, fala, agora é a minha oportunidade de vencer na vida. Aí você chegava, queria convidar a menina para dançar. Lembra disso ou não lembra? O Leve não lembra, graças a Deus se livrou, filho. Fica firme. E às vezes dava certo, e às vezes do jeito que você chegou, você ia embora, esperando a próxima oportunidade. Nós precisamos entender essas coisas. A graça transforma o ocorrido em providência divina. Filemão 15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Onésimo fugiu para a cidade, a maior cidade daquela época era Roma. Ele projetou a viagem dele, não projetou? Ele falou, vou lá para Roma, ninguém nunca mais vai me achar. Você já falou isso? Eu vou para lá e ninguém nunca mais vai me encontrar. Não vai. Mas só que Deus transforma o ocorrido em providência divina. Aleluia. Você veio para cá para não sei o quê. E aqui Deus transformou essa ocorrência em uma providência divina. Aqui Deus te encontrou. Todas as coisas, elas cooperam para o teu próprio bem. Aleluia. Ele queria se esconder em Roma, mas foi justamente no meio deste ocorrido que vemos a providência divina de se encontrar com o apóstolo Paulo. Assim também aconteceu com José. Após ser vendido como escravo, foi para o Egito. Foi justamente diante dos muitos ocorridos que José passou que a providência divina o conduziu até ocupar a posição que Deus tinha preparado para ele.
Gênesis 45, 4. José disse aos seus irmãos: agora cheguem para perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou. Meu Deus, imagina o impacto que esses meninos, que esses homens receberam. Quem conhece a história sabe daquilo que a gente está falando. Ele foi vendido pelos irmãos, jogado num poço e depois vendido como escravo, como um escravo. Depois de muitos anos, a providência divina entrou em cena. Aí eles vão buscar recurso onde? Onde tem recurso. E quem está lá administrando aqueles recursos? Mesmo. E agora José, um homem transformado, um homem totalmente mudado, porque os ocorridos levaram a ele ser essa pessoa que pudesse lidar com o poder sem permitir que o coração dele se exaltasse. Lidar com o poder é um negócio complicado. Você quer conhecer a pessoa, dá poder. Porque junto com o poder, você vai revelar o teu coração. Mas esse homem foi trabalhado por Deus. Foi alguém que aprendeu a depender de Deus. Amém. Ele tinha poder, mas tinha dependência de Deus também. As duas coisas precisam andar juntas. Verso 5. Agora, pois, não fiquem tristes contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Olha o verso 8. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Deus usa todo o limão azedo da vida para fazer uma limonada gostosa, para refrescar a sua vida e para refrescar a vida de alguém. Deus usa circunstâncias para me moldar e para te moldar. Deus usa ocorridos, Deus usa o tempo. Sabe o tempo que você quer que Ele atue em seu favor? Deus usa o tempo para trabalhar em teu favor. Porque Ele precisa te preparar, Ele precisa me preparar. A soberania de Deus não perde o controle de nada. Não é a tua oração a tua oração não é um controle remoto que faz Deus agir como você quer. Você pede, quem responde é Ele continua sendo. Você não manda em nada, você não decreta e nem declara nada. Você pede como servo humilde. E se Ele se agraciar de você, Ele dá. Mas porque Ele é bom, Ele dá. A soberania de Deus não perde o controle de nada. Até mesmo os traumas mais difíceis são revertidos em experiências de crescimento. Na terra da dor, José foi restaurado e honrado por Deus. Vemos isso nos nomes que ele deu para os 2 filhos dele. O primeiro filho, Manassés, significa levando a esquecer. Deus levou José a esquecer a dor dele na terra da fome. Segundo filho, Efraim, significa serei duplamente frutífero. Deus te faz frutificar na terra da dor. Esse é o teu Deus. Aleluia. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. Amém. Terceiro lugar,
a graça exalta as qualidades. Filemão 1:4. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor e do seu amor por todos os... fé e amor. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Eu já falei sobre isso, a necessidade que nós temos. A graça, ela exalta as qualidades, mesmo sabendo que nós temos defeitos. Você entende isso, não? A minha visão humana, ela foca somente no defeito. E a pessoa que tem tato com detalhe, então ela busca problema. Você já viu alguma pessoa que busca problema? Busca conflito? A pessoa conflitiva? I wanna fight. I don't wanna fight. I don't wanna fight. Aprender a extrair a parte positiva da vida, aprender a extrair a parte positiva do trabalho, aprender a extrair a parte positiva da pessoa, aprender a extrair a parte positiva daquilo que está em sua volta é muito necessário, senão você fica muito crítico e muito cri-cri. Aprenda a exaltar a qualidade da pessoa, mesmo sabendo que existem defeitos. A graça fez isso, a graça faz isso comigo, a graça faz isso com você. Ela te chama de filho amado, ela te chama de abençoado, mesmo sabendo de todas as suas dificuldades. Paulo rendia graças a Deus pelas qualidades espirituais de Filemão, como o amor, a fé, o entusiasmo e o altruísmo, porque reconhecia que toda a capacitação provém do Espírito Santo, que forma no homem tanto as qualidades morais como as qualidades espirituais. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é? Qual é o carro-chefe do fruto do Espírito? Amor. Do amor verte alegria. Tudo. Verte alegria, paz. Paz seja convosco. Jesus, quando ele ressuscita, os discípulos em crise, não sabendo o que fazer, ele chega na sala, eles estavam trancados naquela sala, o que ele fala? Paz, meus filhos, que a minha paz seja com vocês. Que haja paz no teu coração, que haja paz no meu coração, que nesse momento turbulento que nós estamos vivendo, que haja paz sobre as nossas vidas, que haja paz sobre as nossas casas, sobre os nossos relacionamentos, que a gente possa deixar de ser tão conflitivo e que a gente possa produzir paz nos nossos relacionamentos. Longanimidade é para aprender a ser longânimo. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você consegue dominar você mesmo? Não, somente o Espírito Santo pode fazer isso. Ai, quando eu engato ladeira abaixo, ninguém me segura. O Espírito Santo consegue te segurar. Amém, aleluia. Você crê nisso, não? Amém. Contra essas coisas não há lei. E nesse contexto de Gálatas, o apóstolo Paulo está falando sobre lei, escravo e liberdade. O que te faz livre é encontrar o amor de Cristo. Amém. Encontrei uma boa igreja, que bom. Se essa boa igreja não te conduzia ao amor de Cristo, o Evangelho é relacionamento com Deus. Amém. E depois, com o teu próximo. Só funciona com o próximo se funcionar Com Deus. com Deus Amém. primeiro. Amém.
Quarto lugar, a graça se apoia na lei maior. Qual que é a lei maior? O amor. Filemão 1:8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro. Prisioneiro de quem? De Cristo. Paulo não pressiona, fala, eu sou igual Paulo. Eu não pressiono ninguém. Nem ordena. Eu não sou chato. Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Eu não sou assim. Eu peço tudo em nome do Senhor. Amor. Em nome do amor. Amém? Paulo não pressiona nem ordena o que Filemão deveria fazer. Ele sugere que em nome do amor que recebeu através do apóstolo Paulo. Esse homem foi ganho pela vida do apóstolo Paulo, por causa do amor. Ele conheceu o amor de Deus através da vida de quem? De Paulo. E agora Paulo apela ao amor que ele recebeu, deveria ser o amor que ele possa dar. Também pudesse agir com misericórdia na vida de Onésimo. Agir com amor é o próprio cumprimento da verdade. Amar é a maior prova que você está sendo usado pelo Espírito Santo. Não é falar línguas, não é profetizar, não é ser um bom pregador. Não é. Porque isso estudando você consegue fazer. Agora você não consegue praticar o amor estudando. O amor é uma ação do Espírito. Amar é a maior prova que você está sendo usado pelo Espírito Santo. Conhecer o amor de Deus ultrapassa todo conhecimento humano. Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de quem? De Deus. Conhecer o amor de Deus nos leva a uma vida plena e abundante. E como resultado dessa plenitude, naturalmente passamos a manifestar as mesmas atitudes de Cristo Jesus. O amor me leva a exercer o mesmo comportamento de Cristo Jesus. A essência de Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira e a partir do amor Ele fez tudo. A partir do amor deve ser tudo aquilo que eu venho fazer deve ser baseado através do quê? Do amor. Por que eu estou aqui hoje? Por que você está aqui hoje? A essência deve ser por causa do amor de Cristo. Alguém te colocou para pregar, glória a Deus. Mas esse não é o propósito pelo qual você está aqui e eu estou aqui. Eu estou aqui porque existe um amor maior, o amor de Cristo. É isso que me impulsiona a caminhar. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Sabe o que não arrasta a igreja de um lado para o outro? Primeiro conhecendo a palavra e depois conhecendo o amor de Deus. Porque tem muito vento de doutrina por aí. Tem muito vento de doutrina por aí. E agora com essa pulverização da internet, então você tem vento soprando do norte, do sul, do leste, do oeste, por todo lado tem vento soprando. Mas aquele que está calcado, aquele que está fundamentado no amor de Cristo, também conhece a verdade de Cristo. Pela artimanha, porque junto com a doutrina vem a artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, que é Cristo Jesus. Último lugar, a graça faz do inútil alguém útil a quem? Ao Senhor. Que coisa terrível é se sentir inútil. Lembra daquele louvor, nós somos inúteis?
Lembra disso, não? Que coisa terrível é você chegar num lugar e não conseguir contribuir com nada. Você não fica mal? Eu fico mal. Ver a galera batendo cabeça de um lado para o outro. E você fala assim, meu Deus, o que eu posso fazer para contribuir aqui? O nome Onésimo significa proveitoso ou útil. Olha só. O apóstolo Paulo usa um jogo de palavras para descrever o antes e o depois da conversão de Onésimo. Existe o antes e o antes. Eu me prestava para muita coisa que agora pela graça Deus pode me usar. Você entende isso, não? Antes, sem a graça de Cristo, sem o Espírito Santo, era impossível fazer algumas coisas. Agora que, através da graça, o Espírito Santo pode me usar para fazer. Então, sem Cristo, sem essa graça de Cristo, quem que eu era? Um inútil, que precisava encontrar a graça de Jesus, o amor de Deus, para que através do Espírito Santo eu pudesse receber capacitação, para que o Espírito Santo de Deus possa me tornar útil a essa obra. Antes, Onésimo era um escravo sem valor. Como tem gente sem valor, sem conseguir entender quem realmente ela é em Cristo Jesus. Ela precisa sempre de alguém colocando ela para cima. Ela precisa sempre de alguém elogiando, porque senão ela não tem valor próprio. Isso tem a ver com a criação, isso tem a ver com as raízes. É preciso encontrar o amor de Deus para que Ele possa restaurar a tua identidade, a minha identidade, para que você possa saber quem você é em Cristo, sendo elogiado ou sendo criticado. Você é alguém em Cristo que diante dele não muda essa identidade. Eu preciso encontrar esse lugar. Onésimo, ele não tinha isso. Ele se achava alguém sem valor, sem uma perspectiva. Meu Deus, o que vai ser do meu futuro? Um inútil aos olhos dos homens. Você é mais um na fila do pão. Se sente assim, não? Você não, glória a Deus. Né? Porém, ao encontrar Cristo, através do Evangelho, se tornou irmão de Paulo e Filemão. Por isso, Paulo o qualifica sendo útil ao reino de Deus. A graça nos credencia e restaura nosso valor diante de Deus e diante dos homens. Pois toda a capacitação é um investimento que recebemos de Deus. Esse investimento naturalmente nos torna úteis e frutíferos. Mateus 25:14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Olha aqui. Antes de sair, antes de se ausentar, ele fez o quê? Chamou quem? Você se sente chamado por esse Senhor? Você tem essa convicção que Deus te chamou? Você tem essa... Isso tem que entrar no teu coração. Porque em outro momento, Jesus fala assim, eu vou enviar vocês. Para vocês pregarem esse Evangelho. Mas eu não vou enganar vocês. Vocês como ovelhas, vocês vão estar entre lobos. Nem todos vão aceitar vocês. Nem todos vão receber vocês. Nem todos vão receber a mensagem que eu entreguei para vocês. Mas fiquem tranquilos. Eu sou contigo. Aleluia. Então isso tem que entrar no meu coração. Senão a obra se torna pesada demais. Quando as pessoas me aceitam, eu sou filhinho do papai. E quando tem a rejeição, aí eu quero correr. Não deve ser dessa maneira. Você precisa ter a plena convicção no teu coração quem te chamou. E a Ele você deve servir. Com aceitação, com rejeição, com pessoas que querem ou com pessoas que não. Quando eu vou para a vida do profeta Jeremias, Jeremias ficou mais de 20 anos pregando. E sabe quem aceitava a mensagem de Jeremias?
Quem? Ninguém. Mas Deus falava para Jeremias: Jeremias, eu não te chamei para as pessoas te aceitarem, eu te chamei para você pregar a verdade. Segue pregando a verdade. Essa outra obra quem faz, deixa comigo. Isso nós precisamos ter muito claro no nosso coração. Com a igreja cheia, com a igreja não tão cheia, com a igreja grande, com a igreja que for, nós fomos chamados para pregar essa mensagem e ter paz no nosso coração. Porque esse crescimento quem vai dar é o próprio Senhor Jesus. Com gente desistindo, com gente querendo, eu preciso cuidar de mim e ser fiel até o fim, para que eu possa receber a coroa da vida. Essa é uma maratona para ir para o céu. É uma maratona de conhecer a verdade, de santificar e caminhar por esse caminho. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Você entende isso, não? Amém. Você se considera chamado pelo Senhor? Amém. Amém. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos. Aqui é muito dinheiro. Não vou nem fazer a conta para vocês porque é muita grana. O investimento é alto demais. Sabe o investimento que Deus fez na minha vida e na sua vida? Ele é alto demais. Isso aqui é muita grana que a gente está falando aqui. E Jesus falou assim: toma investimento alto na tua vida. Toma 5 talentos. E ao outro 2. E ao outro 1. De acordo com a capacidade de... Quem recebeu 1 não pode reclamar. Por quê? Porque é de acordo com a administração, de acordo com a capacidade. Eu fico perguntando, por que aquele que recebeu 1 não recebeu 5? O texto vai explicar para a gente. Mas o investimento é igual para todos. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu e... eu vou ter que esperar para isso, vou esperar aquilo, eu vou ter que esperar chegar o documento, eu vou ter que esperar. Não funciona. Você recebeu um investimento? O que você tem que fazer? Não é para o ano que vem que você precisa firmar no grupo, agora. Não. Sai rapidamente para negociar. Com eles ganhou outro. Quem sai para negociar ganha. Quem fica em casa não ganha nada. Eu preciso me mover da minha posição. Eu preciso sair da minha zona de conforto para negociar o investimento que Deus me deu. Aleluia. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros. Verso 18. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco onde? Porque era a maneira que as pessoas escondiam o tesouro naquela época. Não tinha Bank of America, não tinha nada disso. Então o povo enterrava dinheiro onde? Na? E por isso que tinha gente que saía escavando para achar. E tem uma parábola que fala que uma pessoa que encontrou um tesouro de grande valor, aonde? Escondido na terra, ele deixa lá o tesouro, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele tesouro. Tinha nome. O nome daquele tesouro é Jesus. Enterrou o tesouro. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui tem uma diferença. A única diferença, sabe qual é? Os que receberam e quiseram ser úteis, multiplicaram e fizeram algo. Aquele que não se importava em se tornar um inútil, ele não fez? Não. E isso você vê que isso é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Eu devo saber o que eu tenho que fazer. Conclusão. A graça desenvolve a gratidão no coração do homem, e foi justamente o que aconteceu com Onésimo.
O insatisfeito escravo se encontrou com Deus e teve seus valores e relacionamentos restaurados através da verdade. Agora o fugitivo escravo se tornou um irmão caríssimo. O relacionamento entre eles não é mais de escravo e senhor, no âmbito terreno, mas um relacionamento de irmão, no âmbito espiritual. Filemão 1,15. Pode ser que Onésimo tenha se afastado de você temporariamente, a fim de que pudesse tê-lo de volta para sempre. Você o terá de volta, já não mais como um escravo, porém muito mais do que um escravo, como um irmão querido. Eu o amo muito. Eu vejo Deus falando isso para mim e para você. Eu não recebo mais o Jajá como escravo. Ele é um irmão. Ele é irmão de quem? Nosso e? De Deus. De Cristo. É assim que Deus nos vê. Amém. Um irmão. Por isso que o pastor ele fica bravo, porque o irmão mais velho tem a tendência de cuidar dos mais. Eu sou primogênito. Eu levava o meu irmão na porta da sala da aula. E no recreio eu falei, espera aqui que eu te pego aqui. Quantas encrencas eu assumi por causa dele? Porque eu quero proteger meu irmão. É isso que Cristo faz por mim e por você. Quantas encrencas você se mete durante o dia? A única questão é que Cristo não bate. Ele protege, é diferente. E cuida de você, e cuida de nós. Pai, eu vou ter que descer porque os meus irmãos se meteram em encrenca de novo, Pai. São os meus irmãos, é a minha família. Eu os amo. É isso que a graça faz comigo e faz com você. Eu o amo muito, mas você vai amá-lo ainda mais. Não somente como ser humano, mas também como irmão no Senhor. Inclina a sua cabeça. Os meninos do louvor não precisam vir para cá não, Jonas. Coloque-se de pé, por favor. A gente tem um vídeo, né, Feliz? Quero fazer uma oração e depois a gente vai estar vendo mais um testemunho sobre gratidão. Vamos orar? Feche seus olhos. Pense um pouco naquilo que a gente falou. Pense o fugitivo Onésimo, essa pessoa que estava fugindo, buscando a liberdade, teve que encontrar com o seu Senhor para poder verdadeiramente ser livre e restaurado e transformado e aceito como um filho amado. Essa é a nossa história, essa é a minha história, a sua história. Senhor, nós queremos te dar graças, Pai, porque o Evangelho são as boas novas de Cristo Jesus, que restaurou a posição do homem, que nos dá uma nova oportunidade. E nós estamos aqui nessa manhã para agradecer pelo teu amor, agradecer pela tua graça e pedir, meu Deus, que o Senhor nos mantenha, Senhor, firmes neste caminho, conhecendo a verdade, andando na verdade, praticando a verdade e, acima de tudo, Senhor, amando, Senhor, uns aos outros, porque este é o dom maior. Nos dê graça, Senhor, para que como igreja nós possamos praticar isso diariamente, começando dentro da nossa casa, começando nos nossos relacionamentos próximos. Assim, Senhor, como Filemão e Onésimo tiveram o relacionamento deles restaurado, diante de uma situação tão complicada, de um momento tão difícil que aconteceu, de um conflito tão complicado. Da mesma maneira, Senhor, eu peço que a tua graça possa restaurar os nossos relacionamentos, que nós possamos viver plenamente na tua presença, Senhor, nos amando de maneira incondicional, independente do conhecimento, Senhor, das nossas dificuldades, das nossas lutas, dos nossos defeitos, que nós possamos amar como Cristo nos amou.
Cristo nos amou primeiro, e é por isso que nós podemos também amar o nosso próximo dessa mesma maneira. Abençoe a tua igreja, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós iremos ser ministrados agora por um testemunho. Fique firme e logo em seguida a gente dá sequência. TV mais para trás. Leve, põe a TV mais para trás. Assim tudo é ao vivo e a cores. Quem sabe faz ao vivo, ô louco. Ô louco. Oi, bom dia. Meu nome é Daiane, frequento a Igreja Vida com Vida. E o momento de gratidão que eu tenho para falar para todos é que Deus agiu na minha vida de uma forma através do GES, de estar frequentando a igreja. Eu passei por um momento delicado, que foi o falecimento da minha mãe, mas esse falecimento me fez crescer como pessoa e a minha fé em Deus. Eu estava buscando já Deus antes e Deus já estava me preparando. E quando o GES começou a ser na minha casa, eu percebi como Deus tem cuidado de mim, da minha família, dos meus irmãos no Brasil. E essa semana, mais uma vez, eu sou muito grata a Deus pela sabedoria que Ele está dando para mim, porque há conflitos que eu não consigo solucionar, essa é a verdade, e interfere na vida dos meus irmãos. E eu vi quanto eu sou grata a Deus por Ele me dar esse discernimento. E o GES tem trazido para mim entendimento da palavra de Deus, comunhão com meus amigos e, acima de tudo, me autoconhecer e estar mais perto de Deus a cada dia. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pelo privilégio dele olhar sempre com bons olhos para mim, com amor para mim. Não é fácil, o luto não é. É difícil para mim. Eu sou uma pessoa forte, mas às vezes a gente tem um momento de fraqueza. Mas eu sei que Deus tem me ajudado a passar por tudo isso, ter dado sabedoria também para mim, para lidar com a situação dos meus irmãos também. É isso. Agradecer a Deus pela minha vida, pela vida dos meus filhos e principalmente pela vida de todos, porque querendo ou não, eu me sinto amada por todos, eu me sinto querida por todos. E eu recebi uma flor na minha casa através da pastora, e eu vejo o cuidado de Deus através dessa flor, uma simples flor. E ela está florescendo, cada dia tem um brotinho diferente, e eu vejo que eu sou igual essa flor, né? Com os cuidados e carinhos e atenção que eu tenho de todos, tem me dado o suporte necessário para me passar pelo luto. É isso. Só tenho a agradecer mesmo a Deus por todas as bênçãos que Ele derramou na minha vida. Amém? Glória a Deus.